nós repetimos, conhecemos essa palavra, dizemos até às vezes de uma maneira inadvertida, mas é uma palavra poderosa, que é a graça salvadora de Deus. Todos nós que aceitamos e recebemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, e queridos, eu sempre gosto de frisar isso não tem a ver com o modo de vida que eu vivo, não tem a ver com a quantidade de dinheiro que eu tenho, com as obras que eu faço, com a forma como eu me visto, com a situação financeira que eu estou, com a família que eu nasci. Todos nós, quando recebemos a Jesus, quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós somos inseridos automaticamente nessa palavra. Nós recebemos do Senhor a graça salvadora, perdoadora de Jesus Cristo. Enquanto a Monique, de uma maneira surpreendente, eu não imaginava que ela falaria sobre isso, falava sobre isso, eu comecei a meditar na minha vida e falar: Senhor, não há honra, não há mérito, não há merecimento na minha vida, porque o Senhor sabe da minha essência, o Senhor sabe das minhas falhas, o Senhor sabe dos meus pecados, e o Senhor sabe daquilo das coisas que eu fiz e me envergonho. Mas queridos, ao mesmo tempo eu olho para a palavra do Senhor e para uma palavra como essa, e isso me traz um refrigério, me traz alegria, me traz esperança, porque não depende, não está ligado a mim, está ligado ao amor, à graça e ao perdão de Deus manifesto em Cristo Jesus. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Quando a Bíblia está dizendo aqui no versículo 21 de Coríntios, 2 Coríntios 5, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Essa graça, amados, substitutiva, essa graça que fez ou levou o Senhor Jesus a pagar o preço. E queridos, eu sei que para nós, às vezes, você tem 20, 30, 15 anos, 5 anos de igreja, e isso para você pode parecer algo tão natural, e pode ser natural aos seus ouvidos, mas talvez, amados, para muitos de nós, isso não tem sido verdade, não tem sido vida, e não tem sido natural aos nossos corações. Parece que esquecemos o que é a graça de Deus. Parece que esquecemos que fomos agraciados por tamanho amor, por tamanho favor de Deus, do qual nenhum de nós merecemos, e como a Monique disse aqui, jamais mereceremos. E isso, amados, quando nós permitimos que isso vá se esfriando nas nossas vidas, nós começamos a relativizar, começamos a nos distanciar. Volto a dizer, não combinei absolutamente nada, nem sabia de que ela falaria isso, mas quando ela estava aqui eu falei: glória a Deus, porque o Senhor está falando na mesma linha à igreja, e nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, resgatar, lembrar do que é a graça de Deus, a graça substitutiva. E uma coisa que nós não podemos esquecer, eu sempre digo isso: Deus é amor, a Bíblia diz, mas Deus é justiça. Deus não pode, não poderia, não porque Ele está subjugado a alguém, mas porque Ele está subjugado à sua própria palavra, e Ele disse assim, e por Ele dizer assim, por Ele ter dito assim, as coisas são e serão sempre assim. Deus não pode fechar os olhos para a injustiça, Deus não pode simplesmente ignorar o pecado, porque a Bíblia que o Senhor mesmo mandou com que homens escrevessem, homens e mulheres, as mulheres não escreveram diretamente, mas participaram. Talvez eu falei uma besteira, acho que, não sei se escreveram agora, deixa para lá, porque tem o livro de Ruth, Esther, mas enfim, vamos em frente. A mesma Bíblia fala assim, que o salário do pecado é a morte. Então há uma punição, há uma justiça de Deus sobre o pecado que eu cometi, que você, que nós cometemos. Mas quando está dizendo aqui que o Senhor Jesus, que não conheceu o pecado, Ele se fez pecado por nós. Eu entendo que a graça de Deus foi a graça substitutiva, porque Deus puniu em Jesus Cristo os nossos pecados. Deus colocou em Jesus, entenda esta palavra, toda a sua ira contra o pecado, porque Deus abomina o pecado.
Deus se ira contra o pecado é, aos olhos do Senhor, algo horrível, as suas narinas é algo indesejável e nojento ao seu paladar, porque Deus é santo. Então Deus precisava, porque Ele disse assim, que a sua ira fosse satisfeita, para que os pecados fossem pagos. E isso é a graça de Deus, irmãos. A graça de Deus é o Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, pagar o preço pelos nossos pecados. É interessante que, Gui, por favor, eu não coloquei antes, mas Efésios, filho, por favor, 2, 8 e 9, é uma passagem muito conhecida, nós já falamos várias vezes, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, perdão, deixa eu ler direito, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, queridos, a salvação, essa graça substitutiva, é dom de Deus, é algo que Deus nos deu gratuitamente. Merecíamos, Deus me deu a graça, porque a graça do perdão, porque eu adotei 2 filhas, porque eu criei 6 filhos, porque eu trabalho, porque eu prego. Não, queridos, foi a graça, acabamos de ler, pela graça sois salvos, mediante a fé. E nós precisamos, igreja, lembrar da graça do Senhor. Talvez aqui hoje haja entre nós, talvez você, talvez eu, estejamos vivendo um tempo, onde nós falamos, como foi dito aqui já pela Monique, eu não mereço, eu erro, caio, levanto, volto, erro de novo. Mas, queridos, a graça do Senhor ainda está sobre nós. A graça do Senhor ainda é poderosa para mudar, transformar, restaurar e libertar as nossas vidas, as nossas famílias. Nós não podemos esquecer disso. E aí, queridos, eu quero continuar olhando para o versículo 21, onde diz assim: e nele fôssemos feitos justiça de Deus. Queridos, se eu não conseguir entender a graça pela ótica humana, eu preciso entender pela fé. Além, eu disse agora há pouco, que a graça é a ação substitutiva, onde Jesus morreu pelos nossos pecados, pagou a nossa dívida, como se alguém te devesse um dinheiro, do qual essa pessoa jamais pudesse pagar, e você, não porque a pessoa merecia, não porque a pessoa pediu, mas por causa do amor, você diria a essa pessoa, a sua dívida está perdoada. Só que Deus foi muito além disso. Aqui no versículo diz, e nós, perdão, deixa eu ler direito aqui, e nele fôssemos feito justiça de Deus. Queridos, além do perdão, Deus fala que nós fomos feito justiça de Deus. Gui, por favor, filho, coloca 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, 9 e 11, perdão. Eu vou abrir aqui, eu vou ler. 1 Coríntios 6. Olha o que diz. Ou não sabeis que os injustos, presta atenção nessa lista, vê se você não se enquadra ou se enquadrou nessa lista um dia. Eu comecei a fazer uns tiques, falei, Senhor, preenchi quase tudo, misericórdia. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Querido, se eu parasse a leitura aqui, eu falava, meu Deus, quem pode se salvar? E aí a gente leu o 11, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes,
mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Queridos, a Bíblia está dizendo que além de perdoados, nós fomos justificados pela graça de Deus. Quando eu lia, e eu gosto muito desse capítulo, desse versículo, Tiago capítulo 5, onde fala, está alguém entre vós enfermo, está alguém entre vós triste, chame os presbíteros, e orem pelo enfermo, e a oração da fé sarará, curará o enfermo. Até aqui eu falo, que bênção, Senhor, é o Senhor atuando, não é a oração, é o teu poder, é a tua misericórdia, mas aí embaixo está escrito assim, muito pode a oração do justo em sua eficácia. Aí eu falo, Senhor, agora complicou, porque eu não sou justo. Trocar o microfone. Eu não sou justo, mas a gente vem para esse capítulo 6 de 1 Coríntios, e a palavra está dizendo, fostes justificados, ou seja, vocês foram feitos justiça de Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e no Espírito Santo. Graças a Deus. A graça de Deus, amados, ela nos tira de uma posição de inimigos, nos coloca na posição de filhos, de justificados. E é interessante que, como eu já disse, a justiça de Deus, ela foi satisfeita em Cristo Jesus. E queridos, eu creio que o Espírito Santo está mandando eu falar isso novamente, porque tem pessoas aqui nessa noite, ou talvez ouvindo, assistindo de casa, ou irá assistir, a palavra de Deus, ela não para de produzir efeitos. Tem pessoas que têm tido dificuldade de entender a graça de Deus, e continuam vivendo de uma maneira a se punir, a se privar dessa graça maravilhosa de Deus. Sabe, queridos, eu não vou entrar nesse assunto para nós não estendermos, mas quando nós pensamos no que muitos chamam de inferno, Hades, lago de fogo, lugar de trevas, de choro, de ranger de dentes, este lugar que, para mim, tanto faz o nome, é um lugar que eu não quero passar a eternidade, não quero que nenhum dos meus irmãos, dos meus amigos, na verdade, não quero que nenhuma pessoa passe nesse lugar, porque a Bíblia fala que é um lugar de tormento, mas esse lugar, ele é terrível, porque é o lugar mais distante da presença de Deus. E bem da verdade é que aqueles que infelizmente passaram a eternidade neste lugar, é porque simplesmente não quiseram receber essa graça, esse presente, este perdão. E eu sei, amados, que o mundo tem dificuldade de aceitar o perdão, porque nós fomos ensinados que nós temos que ser merecedores, que nós temos que fazer por merecer, e nós vamos entender isso. Mas até aqui eu entendo que a graça do Senhor, ela foi e sempre será suficiente para me perdoar, para me dar uma nova expectativa de vida, para me dar uma nova esperança. Gui, por favor, filho, coloca para a gente Colossenses 3, 2 até o 6. Hoje eu vou ler um pouco mais de Bíblia, porque, queridos, nós precisamos. Eu tenho dito isso, nós não podemos pregar a palavra de Deus, às vezes, eu não estou aqui criticando, mas às vezes a gente, como pregador, vou me colocar no lugar, a gente lê um versículo e some da Bíblia e nunca mais volta. A revelação de Deus está aqui, queridos, não está no que eu penso, no que eu acho, ou no que eu imagino. Amém. E nós precisamos da palavra. Colossenses 3, de 2 a 6, diz assim, é isso mesmo, 3 de 2 a 6. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus.
Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Queridos, a graça de Deus é algo maravilhoso, inimaginável, impensável, incompreensível à mente pequena humana. E eu estou dizendo mente pequena humana, não estou dizendo daquele que é iletrado, daquele que tem uma dificuldade de raciocínio. Qualquer mente humana, mesmo a mente mais brilhante que já passou por essa terra, ela não tem capacidade fisiológica, natural, de entender a graça de Deus. A graça de Deus é maravilhoso, mas, queridos, a graça de Deus, essa graça está condicionada a nós permanecermos em Cristo. E é nesse ponto que eu quero trabalhar nessa noite, é sobre isso que eu quero pensar com os irmãos. Porque muitas vezes nós confundimos, e tem muita gente fazendo da graça algo barato. Há um termo hoje que se diz por aí, a hipergraça de Deus. Não, queridos, a graça já é um termo que não tem nada acima disso. Mas eu e você precisamos entender que essa graça, ela é poderosa para restaurar, para perdoar, para fazer justiça, enquanto nós estivermos em Cristo. E aqui eu quero entrar propriamente na palavra dessa noite. E o título nessa noite dessa palavra está aqui no versículo 1 do capítulo 6. Eu acredito que daqui a pouco o Gui já vai colocar aí para nós. 2 Coríntios 6, 1. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. E eu quero meditar com os irmãos nessa noite sobre isso. Não recebais em vão a graça de Deus. E eu comecei a pensar sobre isso. O que é receber a graça de Deus em vão? Essa graça que o pastor aqui falou, enalteceu, colocou em um alto padrão, e de fato, eu não consegui sequer expressar uma parte do que é essa graça, mas a Bíblia está dizendo aqui, ela está deixando um recado, para que não recebais em vão a graça de Deus. E o que significa isso? Quando eu estava meditando, o que significa receber em vão a graça de Deus? E é algo muito simples, queridos. É perder o que nos foi dado, o benefício que nos foi concedido. E quando eu pensava sobre isso, eu pensei, não é nossa realidade, a maioria de nós não bebe água por falta de costume, né, tio? Não é porque temos, mas imagina que você está sedento, precisando de água, com a boca já toda seca, começa a ficar branco aqui, você já tem dificuldade até de falar e respirar, e alguém vem com uma água geladinha, assim como a minha, e derrama, coloca nas suas mãos, e você permite que aquilo escorra, que aquilo vá embora. Assim é a graça de Deus. É isso que Paulo está alertando a igreja de Coríntios, está alertando a igreja de hoje, para que não recebais em vão a graça de Deus. E aqui, queridos, eu não quero entrar em alguns pontos teológicos que nós mesmos, seres humanos, inventamos, sobre uma vez salvo, sempre salvo, se alguém pode perder a salvação. Eu não quero entrar nisso nessa noite, mas eu quero me basear no texto que está dizendo que, para que não recebais em vão a graça de Deus. E se ele está dizendo isso, é porque sim, queridos, nós podemos perder o que nos foi dado. Se a Bíblia está alertando, se Paulo escreveu às igrejas, a igreja de hoje, a igreja que ainda virá, a igreja dos nossos filhos, netos, bisnetos, e até que o Senhor venha, volte, essa palavra será verdade. Se ele está dizendo isso, é porque isso pode ser perdido. E é isso, meu irmão e minha irmã, essa graça, como eu disse no começo, que nós precisamos entender o poder dela, a eficácia dela, a incondição, ou a forma como ela é incondicional às nossas ações. Se isso é uma ponta, a outra
é que nós não podemos perder essa graça, para que ela não seja em vão. E aqui eu começo a aprofundar um pouco, Hebreus capítulo 10, versículos 35 a 39, se você quiser abrir, pode abrir, mas sempre fica ali, nós vamos voltar para 2 Coríntios 6, se você não quiser abrir, é só acompanhar aqui com a mídia que está uma benção. Hebreus 10, versículo 35 diz assim, olha amados, que palavra, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, com efeito tendes necessidade de perseverança, para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro em pouco tempo, aquele que vem, virá, e não tardará. Versículo 38, todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. A graça, amados, ela foi gratuita, por isso chama graça. Não me custou, não te custou nada, mas permanecer custa. E vai custar, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite, é sobre isso que o Espírito Santo de Deus já está falando nessa noite, para que essa graça não seja em vão nas nossas vidas. E aqui, queridos, eu poderia discorrer só sobre esse texto aqui, e ficar um bom tempo, mas eu não quero sair daquele texto, mas aqui eu preciso falar de algumas coisas, que para nós, devem ser verdade, devem arder nos nossos corações. A primeira diz que ele virá, a segunda diz que o justo viverá pela fé. E o que é viver pela fé, queridos? É viver na expectativa, na esperança, ou melhor, na certeza de que a nossa vida está nas mãos dele, de que a nossa vida seja, mesmo que hoje estejamos vivendo um tempo ruim, mesmo que de uma maneira breve a nossa vida seja tirada, ou de alguém que amamos, nós precisamos ter essa confiança de que a nossa vida é pela fé. Também diz mais, e é aqui que é o ponto, se nós retrocedermos, ele diz aqui, todavia o justo viverá pela fé, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Sabe o que Deus está dizendo? Que todas as vezes que nós desistimos dessa graça, perdemos a esperança, olhamos para nós e não mais para Ele, vivemos pelas nossas forças, não mais pela fé, nós estamos desagradando ao Senhor. Mas ele diz aqui, Paulo diz aqui no final de Hebreus, nós porém, eu não sei se é Paulo, há umas divergências se é Paulo ou não, provavelmente sim, nós porém não somos dos que retrocedem. Você pode dizer amém? Amém. Nem que for pela fé. Eu vou ler de novo, você fala amém? Nós porém não somos dos que retrocedem, amém, para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da alma. Amém. E é essa, queridos, é essa mensagem que eu venho com temor trazer essa noite para a igreja. A graça é maravilhosa, sem dúvidas, mas a palavra alerta para que a graça não seja em vão. Nós precisamos perseverar, nós precisamos. E queridos, como é bom se nós pudéssemos falar, e nós falamos aqui, e mesmo que nós não estejamos vivendo isso, nós vamos declarar pela fé, mas como seria bom se nós pudéssemos declarar a pleno pulmões, dizendo, nós porém não somos daqueles que retrocedem, ao contrário, nós somos daqueles que perseveram para a conservação da alma, para a conservação daquilo que Deus fez, prometeu, da graça de Deus que foi derramada sobre nós.
E queridos, às vezes eu já me familiarizei a esse ambiente cristão há pelo menos 25 anos, e são 25 anos ouvindo domingo após domingo, pelo menos todo domingo, mas às vezes durante a semana e outros dias, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo pregações, ouvindo sermões, e às vezes a gente pensa, mas será que precisa tudo isso? Será que precisa essa repetição? Sim, queridos, porque a luta, o nosso desafio, às vezes nós achamos que o nosso desafio é contra o nosso cônjuge, é contra o nosso patrão, é contra o nosso pastor, é contra o nosso líder, é contra qualquer pessoa, mas na verdade muitas vezes a luta é para que nós mesmos permanecêssemos, ou para que nós permaneçamos naquilo que Deus nos chamou. Claro que a Bíblia diz que a nossa luta é contra principados e potestades, mas eles vão agir exatamente neste ponto, onde nós desistimos, onde decaímos da graça, onde relativizamos a graça, ou não usamos do benefício da graça como ela é, em Jesus Cristo. Porque, queridos, é como, eu não sei que exemplo eu posso dar, mas é algo simples, como uma luz. A luz é algo bom? Sim ou não? Se aqui tivesse tudo apagado, ficaria um ambiente ruim. Mas a lâmpada em si, ela só serve. Ela pode estar nova, boa, funcionando em plena condição perfeita, mas ela só tem utilidade se ela estiver acesa, mais energia. Assim é a graça de Deus. A graça de Deus, ela só tem essa eficácia se nós estivermos em Jesus. Não sei o que estou dizendo, nós lemos aqui. E é isso, querido, que nós precisamos sair daqui nessa noite convictos. Precisamos ter isso no nosso coração, que nós vamos viver essa constante luta para que permaneçamos na graça, para que continuemos, para que perseveremos. E tem algo aqui no capítulo 6, eu pulei propositalmente. No final fala, a que não recebais em vão a graça de Deus. Mas olha o que fala antes. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos. Aí ele diz, a que não recebais em vão a graça de Deus. E aqui eu acho lindo, amados, porque igreja é um lugar que tem problema? A dos outros, não a nossa. Tem problema? A igreja dos outros, não a nossa, é um lugar que tem dificuldades de relacionamento, intriga, fofoca. Sim ou não, amados? A nossa também, né? Estou brincando aqui. Tinha um colega meu que dizia, é a igreja da França, tá? Não é a nossa aqui. E eu olho para isso, queridos, eu vejo que isso é tão maravilhoso, que o Senhor fala que nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos. Sabe aonde que eu vou ser exortado a permanecer firme? Não, exortação, na verdade, ela está muito mais próxima de motivação. Se eu estiver errado, aí os pastores e quem estuda me corrige, mas exortação está muito mais ligada à motivação, mas às vezes a motivação tem que ser assim, assim. E a graça, a bênção que Deus nos deu, Ele está dizendo, nós vos exortamos. E queridos, eu quero dar uma notícia para você que talvez você ache boa ou talvez não. Eu fiz um compromisso com o Senhor na minha vida, de fazer isso até o último dia da minha vida. Se o Senhor Deus permitir, me der voz, eu estarei aqui ou em qualquer outro lugar, exortando, para que nós, para que eu, para que a minha casa, para que os meus irmãos, para que aqueles que estão perdidos, aqueles que ainda não entenderam, permaneçam, reconheçam e vivam debaixo dessa graça. E isso, amados, nós todos somos chamados a exortarmos uns aos outros, a viver esta graça. E sabe, queridos, o desafio é que eu e você sejamos um desse. E se você tem andado com pessoas que fazem isso, valorize essas pessoas, agradeça a Deus por essas pessoas, que estão te ajudando, que estão me ajudando
a permanecer, porque Paulo está dizendo aqui, eu vou ler mais uma vez, e nós na qualidade de cooperadores, quem aqui quer ser cooperador de Cristo? Se já não for, se torne. E o que é cooperador de Cristo? Tem que ficar na porta, pregar? Não, queridos, não é nada disso. É ser proclamador dessa graça. Ele fala assim, nós que somos cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Então, queridos, nós somos chamados a sermos essas pessoas. E eu falo uma coisa, irmãos, cuidado com os aduladores. Quem aqui já obedeceu a ordem do pastor e assistiu o peregrino? Olha, pouca gente, hein? Ô Joe, cadê o Joe? Próximo cinema não vai ter jeito. Não vai ter jeito. E quem não vier no cinema assistir o peregrino, eu vou colocar de banco. Aqui não tem nada disso, nem banco tem cadeira, né? Né, pastor? Para colocar de banco tem que pôr um banco, né? E é interessante lá, queridos, que naquele filme, né? Não vou ficar falando do filme, mas o filme fala, tem os aduladores ali, e muitas vezes nós estamos buscando aduladores. E isso é muito sério. Às vezes você que é jovem, você que é adulto, você que já está na meia idade, que nem eu, é meia idade já, a minha, ou já está passando? Como que é, tio? Ô tio, ajuda eu. O tio não ajuda eu. Eu não passei, tio. Calma lá. Às vezes nós que estamos vivendo uma fase contra... Irmãos, não pode haver contendas entre irmãos, tá bom? A Marisa vai me defender ali, ela falou que não é meia idade. Obrigado, Marisa. Então, queridos, às vezes a gente vive alguns tempos ruins nas nossas vidas, isso é natural. E ao invés de nós procurarmos pessoas, homens e mulheres de Deus, amados de Deus, que vão nos exortar, no sentido de permanecer na graça, nós procuramos aduladores. Ah não, mas você está fazendo isso, afinal de contas, a vida que você viveu. Não, eu entendo. Não, olha, você veio de uma família ruim, você tem um casamento ruim, você tem uma situação financeira ruim, você tem esse problema, você tem essa dificuldade. E esses, queridos, são os aduladores. Porque amigo, irmão, de verdade, ele vai falar assim para você, ó, Felipe, eu te amo em Cristo, eu quero o seu bem, mas eu não posso concordar com o que você tem feito. Eu não posso ser conivente, porque senão eu estou te ajudando. Eu já falei sobre esse vídeo, eu nunca mais encontrei. É uma igreja grande que produziu esse vídeo nos Estados Unidos. E se alguém um dia achar, coloca no grupo da igreja, por favor. Eles fazem uma encenação do que é isso, do que são os aduladores. Eu poderia ter procurado hoje, não pensei nisso novamente e passado. Mas a cena se passa assim: dois amigos estão sentados perto de um precipício, literalmente, né, é um lugar, e vem um cara cego ali indo para o precipício. E aí um começa a gritar, cuidado. Aí o outro fala, não fala assim com o cara. Às vezes ele vai ficar chateado, você está gritando, e se ele quer ir para lá, deixa ele. E é interessante, eu vou um dia achar o vídeo e passar, é mais fácil. Mas queridos, nós precisamos andar, ser pessoas que, a exemplo de Paulo está dizendo aqui, nós somos cooperadores para vos exortar a não decair, a não fazer dessa graça algo em vão. E amados, se você tem vivido isso, seja grato ao Senhor. Agradeça ao Senhor porque tem alguém que está ali te exortando, te motivando a fazer, a andar, a estar debaixo da graça. Deixa um pouquinho para frente, hoje eu não vou me demorar mesmo. Versículo 2, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação. Só isso aqui já é maravilhoso demais. Mas a hora que ele fala assim, eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. E essa palavra aqui era só para Coríntios? Não, ela é para hoje. Sabe qual é o tempo que você e eu temos vivido? O tempo não oportuno, onde está escrito aqui, o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Nós temos vivido no Senhor, amados, o dia da salvação.
também não pensei nisso, fui motivado por todo o acontecimento que tivemos aqui, eu sei que isso vem de Deus, mas às vezes nós olhamos para os nossos filhos, para os nossos entes, para pessoas que nós amamos, e que elas têm se privado dessa graça de Deus, e nós dizemos o quê? Não tem jeito, eu fiz a minha parte. A Bíblia está dizendo, amados, que o dia é hoje, o tempo, onde que está? É agora. Queridos, eu não sei o que você tem vivido dentro da sua casa, no seu ambiente de convívio com os seus filhos, com os seus pais, com o seu cônjuge, mas a Bíblia está me dizendo, a Bíblia está me declarando, a Bíblia está nos dando base para dizer que o tempo oportuno, o tempo da salvação, é esse, é agora, não é para depois, não é para um dia, não é para daqui a um tempo. Nós precisamos resgatar a igreja, nós precisamos voltar a falar dessa graça, nós precisamos voltar a pregar salvação, arrependimento, mudança de vida. Nós precisamos voltar a falar para as pessoas que estão lá fora, e para as que estão aqui dentro, e para as que estão no nosso trabalho, para as que estão ao nosso derredor, que há uma graça que transforma, que muda, que perdoa, que liberta, que restaura, que faz novo, de novo. E quantas oportunidades de amém você perdeu? Mas às vezes, nós estamos esquecendo de proclamar a salvação. Sabe por quê, amados? Porque alguém disse para nós que para proclamar a salvação, e eu não estou dizendo contra, muito pelo contrário, é um homem de coragem, é um homem que tem um chamado entre ele e Deus, e nós temos que honrá-lo por isso. A pastora Lu disse daquele senhor, que eu já conheci ele pessoalmente, que fica pregando ali, na rodoviária com uma caixa de som. Nós achamos que proclamar a salvação é só isso, por isso nós nos acovardamos. Mas queridos, quem aqui não trabalha com alguém, é vizinho de alguém, ou tem alguém na família, que ainda não entendeu e recebeu a graça de Deus? Todos nós. Mas o que o Senhor nos chama? A proclamar a salvação, por uma coisa muito simples. Eu vou ler de novo pela última vez. Agora, o tempo, sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Quem aqui tem pessoas que você ama e que você quer que sejam salvas? Hoje é o dia para você orar e falar para ela dessa graça. Pastor, mas eu não conheço nada de Bíblia. Eu não sei nem onde estão os capítulos, talvez eu fale até os versículos misturados. Você não misturando só Jesus com Judas, está tudo bem. Falando, e foi Jesus e se enforcou. Isso não, amados, misericórdia. Jesus foi para a cruz pagar o preço dos nossos pecados. Quem se enforcou foi Judas. Mas a graça de Deus, nós podemos falar dela. Sabe por quê? Porque todos aqueles que receberam e aceitaram essa graça, já experimentaram desse amor. Amém? E eu encerro, ou eu quase encerro, com o versículo 3, e aqui um recado para nós, para mim, para você: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Se você tem esse chamado, vai lá e faz. Pega uma caixa de som, prega na rodoviária, prega sem caixa de som. Eu vejo às vezes uns irmãos aí que levam até uns tapas ungidos, não ungido coisa nenhuma, levam uns tapas no meio da praça. Tem gente que empurra, pega a Bíblia e joga no chão. Mas sabe o que a Bíblia está dizendo aqui para mim e para você? Olha que coisa simples. Não dando nós nenhum motivo de escândalo. Sabe o que Deus está falando aqui, queridos? Seja testemunha. Sabe como que a gente é testemunha?
vivendo o verdadeiro evangelho. Eu sempre me faço essa pergunta. Hoje eu trabalho a 50 quilômetros daqui. Trabalhei por muitos anos a 2 quilômetros, 1,5 quilômetro daqui. E eu nunca tive problema, amados. Até já teve colegas de trabalho que moram em Valinhos que vieram aqui. Eu não tenho nenhum problema se hoje, não estou falando isso para me engrandecer, mas isso para mim tem que ser um termômetro. Eu não me preocupo se hoje vier o meu vizinho, o meu companheiro de trabalho, o meu chefe, alguém que eu fiz algum negócio, que eu vendi um carro, que eu comprei um carro, qualquer coisa, eu não tenho preocupação dele vir aqui hoje e me ver sobre o altar. Nós precisamos trazer isso para as nossas vidas. Às vezes no trânsito eu tenho um pouco de medo de encontrar umas pessoas aqui depois. A gente precisa mudar algumas coisas. Não, amor, ajuda aí. Ela me conhece melhor do que todos vocês. E às vezes, queridos, a gente está deixando algo simples para trás. Ser testemunha. Ser o espelho, o reflexo dessa graça tão poderosa que nos atingiu um dia, que mudou as nossas vidas, que nos trouxe perdão. E eu vou encerrar agora lendo, eu só vou ler mesmo, me comprometo. Porque a gente pode perguntar, tá bom, pastor, legal, olha, isso tudo aqui está de acordo com a palavra do Senhor, isso cai bem no meu coração, isso vem de Deus, mas como? Eu já entendi que eu tenho que ser testemunha, mas em que momento? Como que eu faço? Como que eu vivo isso? A resposta está na Bíblia, no mesmo capítulo, é só continuar. E eu vou ler os versículos 4 até 10, e eu só vou dar uma ênfase na palavra, não vou ficar repetindo. Pelo contrário, em tudo recomendamos, deixa eu só voltar aqui, queridos, lembra que Paulo está dizendo, não dando nós nenhum motivo de escândalo, então não podemos ser escândalo. Aí ele fala o que nós temos que ser, pelo contrário, em tudo, não é em algumas coisas, recomendamos-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, vai pegando aí, primeira, na muita paciência, aflições, nas privações, está começando a ficar difícil, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, ou tumultos é muita gente contra, nos trabalhos, que trabalhos? Lá de segunda a sexta, onde eu passo o cartão e recebo o salário? Não, queridos, em todo o trabalho que Deus tem dado nas nossas mãos, e Monique, obrigado, viu? Não foi nem combinado, mas foi de Deus, né? Nos trabalhos, naquilo que Deus tem colocado para nós fazermos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, deixa eu ficar aqui atrás, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos. Olha aqui, a gente acha que não pode ficar às vezes triste, né? Não é de Deus, crente tem que estar sempre entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, não tendo nada e possuindo tudo. Oh, glória a Deus. Queridos, se nós vivermos isso, vai ser sempre que a gente vai acertar? Não. Mas se eu olhar qualquer uma dessas situações, angústias, açoites, aflições, provações, quando eu precisar usar de longanimidade, de bondade, se nessas situações eu entender que eu e você fomos chamados nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns,
se nós entendermos que nós somos chamados a ser testemunhas de Cristo, testemunhas dessa graça, da qual nós fomos inundados, da qual nós fomos contemplados sem merecer, se nós entendermos isso, a salvação virá. Fala amém, igreja. A salvação virá sobre os nossos entes queridos, virá sobre os nossos vizinhos, sobre os nossos parentes, sobre os nossos amigos de trabalho, sobre os nossos filhos, sobre a nossa nação, sobre o mundo. Porque Deus é poderoso para cumprir a sua palavra. E aí os pessimistas vêm, pastor, mas a Bíblia diz que os últimos dias serão terríveis. Queridos, mas a mesma Bíblia diz que hoje é o dia oportuno, sobremodo oportuno, que hoje é o dia da salvação, e eu preciso abraçar isso para a minha vida primeiro, mas também para a minha família, para os meus queridos, para aqueles que Deus tem colocado ao meu redor, e viver verdadeiramente essa graça de Deus. Amém? Nós vamos orar. Diogo, você crê que essa graça que já tem alcançado a sua mãe pode levantar ela? Então nós vamos orar nessa noite. E eu, queridos, não tenho problema nenhum com isso. Ela pode não se levantar hoje aqui. E eu não vou achar que a nossa oração foi em vão, ou que nós não tivemos fé. Mas nós precisamos voltar a viver por essa graça, por essa fé, por esse evangelho, amados, que pega, às vezes, um menino, uma menina sem futuro, sem perspectiva, rejeitada, alguém que só vem, e eu fiz uma retrospectiva da minha linhagem, eu comecei a fazer uma retrospectiva da minha linhagem, e eu falei, meu Deus, louvado seja o Senhor que tem quebrado essa graça que pode pegar um homem e uma mulher sem futuro, sem perspectiva, sem condições nenhuma em si mesmo, e transformar num homem, numa mulher, num instrumento de Deus. Amém? Traz ela aqui, Diogo. Igreja, por favor, fique de pé. Pastora Lu, me ajuda aqui, por favor. Pode deixar ela confortável, Diogo. Queridos, você crê na graça de Deus? Você crê que essa graça pode te libertar do cativeiro que você tem vivido, que só você sabe? Você não conta para ninguém, que é no secreto? Você crê que essa graça de Deus pode te libertar de vícios, manias, medos, traumas? Você crê que essa graça de Deus pode mudar a história da sua vida? Se você quiser fechar os seus olhos, a graça de Deus, dona Rosa, ela pode mudar a vida da senhora, não para aquilo que era antes, para algo muito melhor. E nós vamos orar sobre isso. Amém? Se balançar da cabeça da senhora é suficiente para que Deus opere. Pai, nós te damos graças, Senhor. Bendito é o teu nome, Deus santo e poderoso. Não há outro como o Senhor. Digno de glória, digno de honra, de adoração. Não a nós, Senhor, mas ao Senhor seja a glória. Pai, nós colocamos nesta noite cada vida, Senhor, cada família, cada situação, cada necessidade, meu Deus, individual, coletiva, diante do Senhor, pedindo que essa graça nos alcance e venha mudar, Senhor, a nossa história. E Pai, nós te pedimos, meu Deus, que essa graça, em nome de Jesus, nessa noite, alcance a vida da dona Rosa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já tem feito milagres e milagres na vida dela. Mas nós cremos, ó Deus, que a tua obra é completa. Pai, em nome de Jesus, traz de volta, Senhor, a ela a sanidade, a compreensão, mas uma compreensão, ó Deus, muito superior à que ela tinha antes.
que a compreensão dela, meu Deus, não seja mais somente natural, mas seja espiritual, e que ela possa enxergar, meu Deus, a tua graça, o teu perdão e o teu amor, e que ela seja restaurada, Senhor, pelo santo e bendito nome de Jesus. Nós a abençoamos, e nós declaramos a cura, a restauração, o perdão de Deus. Dona Rosa, seja perdoada, seja livre de todos os pecados, de toda a maldição que estava sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Limpa a mão dela, amor, por favor. Igreja, continue de olhos fechados. Todos de olhos fechados. Queridos, isso é uma ordem. Se você, não é uma ordem minha, é uma ordem do Espírito Santo. Todos de olhos fechados. Se você nessa noite entendeu que essa palavra é para você, que você precisa viver de uma forma mais plena essa graça de Deus, que você, assim como eu, precisa viver, ser testemunha desse evangelho, dessa graça. Todos de olhos fechados, levante uma das suas mãos. Pai, eu peço que o Senhor toque, meu Deus, em cada mão. Eu não vou poder tocar em todas, Senhor, mas o Senhor pode. Cada mão, Senhor, seja tocada nessa noite, ungida, restaurada, meu Deus, não a mão, mas a vida de cada um nessa noite, em nome de Jesus. Que algo novo, Senhor, venha acontecer, que a tua graça restauradora, perdoadora, toque, Senhor, cada uma destas vidas, famílias, toque, Senhor, em ministérios, toque, Senhor, em tudo aquilo que o Senhor tem dado e colocado sobre estas vidas, e que sejam, meu Deus, agraciadas, tocadas, curadas e libertas pelo poder restaurador, perdoador, transformador da graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, que lá na cruz do Calvário se fez maldição em nosso lugar, pagou o preço pelos nossos pecados e nos fez justiça de Deus. Meu Pai, nós te pedimos não porque merecemos, mas porque carecemos. Que essa graça seja derramada sobre nós todos os dias, nos fortalecendo. E que, ó Pai, se necessário for, envia mensageiros, homens e mulheres, para nos exortar até o último dia das nossas vidas, para que não venhamos a nos desviar de tão grande salvação, de tão grande graça que nos foi concedida em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Podem se assentar. Tem um papel aí, amor? Dona Rosa, a senhora vai entrar andando aqui ainda, hein? Para a glória do nome de Jesus. Ajuda aí, amor, limpa aqui. Não, limpa para mim. Uhum. Amém, queridos? Essa semana foi uma semana atípica. Obrigado, amor. A Sheila perdeu a sogra querida, o Wellington, consequentemente, a mãe. Então, queridos, se você ainda não mandou, se você não pôde, né, foi lá em Jundiaí, dia da semana, eu sei que é difícil para quase todos, você não pôde estar lá, mas uma mensagem você pode mandar. Manda uma mensagem para o Wellington. Fala, Wellington, eu não pude estar lá, mas eu estou ou vou estar orando pela sua vida, para que Deus te guarde nesse tempo de luto, porque eu sempre tenho dito isso. O tempo de luto, amados, é necessário ser vivido. E ele não tem um prazo. Todos sabem, mês que vem vai fazer 1 ano que a minha mãe faleceu. Cada um tem o seu tempo de luto. Talvez alguns estejam vivendo um luto não pela morte de alguém, mas por algo que foi desfeito. Então, por favor, né, mande uma mensagem, dê um abraço na Sheila, porque eu já perdi sogro também, queridos, não é fácil. Eles são os nossos segundos pais. Amém? E eu quero só dar um recado, não vou me estender. Nós estamos exatamente há 2 meses do acampamento. E, queridos, eu tinha um monte de coisa para falar, e minha esposa falou, fala, desabafa, fala que a igreja te escuta, mas eu não vou. Eu só quero falar para a igreja que há um desejo no meu coração de ver essa igreja participando. E assim, eu quero te liberar. Se você foi no acampamento e não foi abençoado, não precisa ir mais. Se você foi e foi até ruim, não precisa ir mais. Mas se foi bênção para você, ou se você entende que você pode ser um instrumento de Deus, de bênção na vida de alguém nesse acampamento, faça a sua inscrição.
Nós tivemos que mudar a data, queridos, porque esse ano de 2025 não tem feriados de 3 dias, é o único. Tem feriados de 4, de um dia perdido no meio da semana. Muita calma, aqui chateou. Você beliscou ele, né, pastora Lu? Não? Ah, então tá bom. Olha lá, viu? Machuquei, ele falou. A pastora Lu, gente, o único perigo que tem criança perto dela, ela pegar e levar para casa. Não bobeiem, tá bom? Então, voltando a falar do acampamento, eu estou encerrando, vou dar a bênção apostólica. Queridos, faça a sua inscrição. Pastor, me pegou de surpresa, eu estou sem dinheiro, eu não tenho condições. Queridos, eu tenho aqui hoje, tem pessoas, talvez eu seja uma delas, que já foi para o acampamento sem pagar absolutamente nada, pagando menos, pouco, pagando o que puder. Não é motivo para você não estar. Cadê? A Jennifer está aqui, ó. A Jennifer fez pão. E não teria nenhum problema para pagar a inscrição dela. Ela fez para ajudar alguém. Não, bola ela não fez ainda. Por favor, fale com a Nath. Opera o Data Show, assim como eles estão fazendo ali. Transmissão. Operador de live. Alguém aqui sabe? Não, acredito que não. Mas a gente aprende também. A gente está ensinando algumas pessoas. Quanto mais, melhor. Menos pessoas trabalharão mais vezes. Quem mais? Mídias digitais, gente. Designer, nem sei se está escrito certo ali. Designer. Se alguém aqui... Gente, lembrando, não é profissional. Ninguém está cobrando um certo profissionalismo. Eu sei de alguns irmãos aqui que já faziam antes. E a gente está recrutando esse pessoal para padronizar enquanto ministério, né? É fazer as artes, os flyers... Videomaker, o que é um videomaker? É alguém que faz os vídeos. Quem acompanha a rede social da igreja aqui sabe do que se trata. Estamos precisando de gente para isso também. Gestor de redes sociais e podcasts. Já fica 4 horas por dia mexendo no WhatsApp, mexendo no Facebook, Instagram? Faz isso em função do Reno agora, olha que bênção. E fotógrafo. O que é o fotógrafo? Tirar foto do celular mesmo por enquanto. Acho que tem mais uns slidezinhos só para vocês entenderem o que é. Aqui, ó. Isso aqui é os flyers, os videozinhos, o podcast, que em breve vai ter podcasts ao vivo. É isso, vamos lá. E um outro que eu não tenho aqui, ao pessoal do louvor e fora do louvor, às terças-feiras a gente conseguiu... Pode cortar isso aqui. A gente conseguiu um professor de canto profissional, um cara que ele já trabalha aqui, inclusive foi recomendação do casal, pastor Gerson e Josi. O professor muito bom, num preço acessível, não assim, eu quero muito fazer, não tenho condição. Conversa com a gente vai dar um jeito. Quando que é? Terça-feira, às 8 horas. Quanto mais gente, mais barato fica. Então, quem tiver interesse, nossa, morro de vontade, fala comigo e a gente dá um jeito. Não posso de terça. Aí a gente conversa também para um outro dia, tá montando mais uma turma aí. Por enquanto é isso. Lembrando, do louvor ou não, idade mínima a partir de 12 anos. Fechou? Muito obrigado. Não parece o pai esse menino? Pega o microfone e não solta mais, né? Amém. E ó, detalhe, o pai dele a função do pai dele é designer, tá? E ele escreveu errado ali. Designer ou desenhista. Amém, queridos? Vamos para casa, vamos ficar em pé. Deus abençoe os ministérios, mídia, louvor infantil, diaconia, ação social. E por falar ação social, nós vamos ter algumas mudanças aqui, né, pastora? Depois, quem já tem 2 ajudantes, né? Já está bem reforçado esse ministério. A gente vai atuar um pouquinho mais nesse ano de 2025. Amém? Faltou algo? Não. A bênção e nós vamos para casa. Senhor Pai, muito obrigado, meu Deus, por esse culto de graça, de bênção, de paz, de palavra do Senhor, ó Deus, que nos exorta, que nos edifica e que nos consola. Pai, nos dá uma semana de vitórias, uma semana abençoada. Nos leva, Senhor, para os nossos lares, debaixo da Tua bênção. Nos guarda, Senhor, debaixo da Tua santa proteção e da Tua vontade eterna, perfeita. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e as doces consolações, as direções do Espírito Santo de Deus, esteja com cada um de nós hoje e por todo sempre.
Amém. Deus abençoe e vai na paz do Senhor. Ó.